Meninos, eu vou voltar a fazer essas gravações dos vídeos, né, meio caseirões fazendo os exercícios, porque eu estou muito preocupado com vocês não conseguindo entender a minha linguagem. Então, talvez se eu gravar uns vídeos para vocês com uma outra dinâmica, né, de uma outra forma, vocês conseguem me entender. Porque a ideia aqui é eu me fazer entendido, né? Não adianta nada eu ficar dando aula para vocês, sendo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então eu quero me fazer entendido. Eu quero que vocês me entendam, tá? Então, beleza. Vamos usar o exercício de exemplo, o exercício que eu deixei para você, que a gente fez na aula experimental, tá? Na aula experimental de hoje, o que a gente fez? No finalzinho dela, a gente pegou o bicarbonato de sódio, NH3CO, NHCO3, e a gente misturou com uma solução de vinagre, uma solução de ácido acético, tá? Vinagre comercial normalmente, tá? E eu mostrei para vocês que na hora que eu coloquei o vinagre no bicarbonato, liberou umas bolhas, umas bolinhas. E eu falei para vocês que essas bolhas eram dióxido de carbono, ou seja, CO2 sendo liberado. A primeira coisa que eu pedi para vocês, que eu sempre peço para vocês, é para vocês tentarem imaginar uma reação entre isso mais isso, né? Tentar imaginar uma reação química. Então vamos tentar desenhar aqui, rabiscar a reação química. A reação foi entre o bicarbonato, CH3COH, mais o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Eu disse para vocês que essa reação ela vai produzir CO2 mais água e vai produzir uma coisinha chamada acetato de sódio, tá? Que é a junção dessa espécie aqui com essa espécie aqui, tá? A junção dessa espécie com essa outra espécie. Então a gente vai ter o acetato de sódio, NH2, H3O2Na. É a espécie chamada acetato de sódio, tá? Beleza. Aí, depois que a gente monta a reação química, eu sempre falo para vocês, verifiquem a estequiometria da reação, verifiquem como que está a reação. O que significa? É para verificar quantos mols estão reagindo em cada uma dos compostos, né? Lembrem-se que antes da seta eu tenho uma coisa chamada reagente e depois da seta eu tenho uma coisa chamada produto. O que significa verificar a estequiometria? É assim, ó. Verifica quantos mols são necessários nos reagentes para se combinar e quantos mols vão formar dos produtos no final. Tá? E como que eu verifico a estequiometria? É só verificar a quantidade de mols que eu tenho de cada uma das moléculas. Essas quantidades de mols sempre vão estar mostrando antes da molécula. Então aqui, ó, essa molécula toda aqui, como não tem nenhum número apresentando aqui, então aqui eu tenho um mol. A mesma coisa aqui, tenho um mol. Então, 1 mol de vinagre combina com 1 mol de bicarbonato de sódio e vai formar 1 mol de CO2, 1 mol de molécula de água e 1 mol de acetato de sódio. Então, 1 mol de bicarbonato se combina com 1 mol de vinagre e vai formar 1 mol de CO2, 1 mol de água e 1 mol de acetato de sódio. Tá? Beleza. Montei isso aqui
Agora eu vou determinar a massa molar de cada um desses compostos. Eu vou determinar a massa molar desse primeiro aqui, e a partir da massa molar desse primeiro, os outros vocês vão chegando do mesmo jeito, tá? O que é a massa molar? É a quantidade do elemento vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Por exemplo, o carbono. Cada carbono, se vocês forem lá na tabela periódica, vale 12. Se eu tenho 2 carbonos, ó, 1, 2. Se eu tenho 2 carbonos, então é 12 vezes 2. Mais 3 hidrogênios mais 1, então eu tenho 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1, então é 4 vezes 1. Mais oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio lá na tabela periódica vale 16. Como eu tenho 2 oxigênios, então é 16 vezes 2. Tá? Massa molar, então é igual 12 vezes 2, 24. 24 mais 4, que é 4 vezes 1, mais 16 vezes 2, 32. Então, olha o que eu vou fazer. 24 mais 4 mais 32. A massa molar, então, só do vinagre é igual a 60 gramas por mol. Ou seja, só do vinagre. Dos outros vocês conseguem, tá? Então eu vou tomar a liberdade de escrever aqui, ó, massa molar. Vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, massa molar do número 1 igual a 60. A massa molar do 2, eu já tinha dado para vocês lá no experimento, né? Na hora da aula, era igual a 84. Então, a massa molar do bicarbonato é igual a 84. A massa molar do CO2, 44. A massa molar da água é igual a 18. E a massa molar do acetato de sódio igual a 82,03 gramas. Tudo isso aqui é gramas por mol. O que significa isso, professor? Significa assim, ó, que a cada mol de substância, no caso, a cada mol de vinagre, eu tenho 60 gramas. Se eu tenho 2 mols de vinagre, então seria 2 vezes 60, 120 gramas. Se eu tivesse 3 mols de vinagre, então seria 3 vezes 60, ou seja, 180 gramas. Tá? Mas, como a gente está falando de 1 mol, então é 60 gramas a cada 1 mol. Tá? Beleza. Agora, olha só que coisa interessantíssima. Eu, durante o exercício, né, durante a aula experimental, o que eu fiz? Eu fui lá na balança, muito espertamente, e eu pesei. Eu pesei o bicarbonato de sódio. Eu pesei o bicarbonato e eu pesei 3 gramas de bicarbonato. 3 gramas certinho, bonitinho. Vocês lembram? E depois eu peguei lá do vidro de vinagre, peguei muito espertamente 40 mililitros de vinagre. Observa que bicarbonato de sódio é o que está na nossa reação e vinagre é o que está na nossa reação. Então, muito espertamente, eu fui e peguei as massas
destes compostos só para fazer o experimento com vocês. Tá? Então observa o seguinte, lembra que a reação aqui é 1 mol de vinagre para 1 mol de acetato de sódio. Só que observa que no exercício que eu pesei, né, na aula prática, eu não pesei 1 mol, porque lembra que 1 mol é igual a 60? Ó, 1 mol é igual a 60 gramas. Eu não peguei 1 mol, eu peguei menos do que 1 mol. E de vinagre também, porque ó, a quantidade de vinagre, meus amados, perdão, esse aqui é o ácido acético, né? Então, e o 2 que é o vinagre. Então, ó, eu não peguei 84 gramas de bicarbonato de sódio. Eu peguei 3 gramas, eu peguei muito menos do que 1 mol. Agora sim, de vinagre, eu não peguei 60 gramas, eu peguei muito abaixo de 60 gramas, eu peguei muito abaixo de 1 mol. Como que eu vou saber quantos mols tem em cada uma dessas espécies aqui? Bem, vou fazer primeiro a do bicarbonato, que ela é a mais simples da gente entender, tá? É a mais facilzinha da gente entender. Por quê? Porque é uma relação de regra de 3, que 1 mol de bicarbonato tem 84 gramas. 1 mol de bicarbonato, ou 1 mol disso aqui, ó, tem 84 gramas. Só que eu quero saber em 3 gramas eu vou ter quantos mols? Então, de novo, ó, 1 mol de bicarbonato, 1 mol disso aqui, tem 84 gramas. Mas eu não quero saber para 1 mol, eu quero saber para 3 gramas. Então, eu ponho x mol igual a 3. Então, fazendo a nossa regra de 3, vai dar assim, ó, 84 vezes x, 84x é igual a 3. Então, x é igual a 3 dividido por 84. X dividido por 84, 3 dividido por 84, perdão, vai dar 0,03 mols. Então eu já sei quanto que vale o meu acetato de sódio, né? Então eu sei que em 3 gramas de acetato eu tenho 0,03 gramas, desculpa, 0,03 mols de acetato. Tá, já sei a quantidade em mols do bicarbonato. Eu tô falando acetato, desculpa. Isso aqui é do bicarbonato, tá? Do bicarbonato de sódio. Tá, e do vinagre, professor? Do vinagre você pesou, tirou em líquido. Você não fez em gramas, você fez em líquido. Então pro líquido é um pouquinho diferente, porque é uma unidade que a gente chama de unidade padrão, que eu sei que 1 mol de qualquer espécie química, 1 mol de qualquer espécie química equivalem a 22,40 litros. Qualquer espécie química. Você tirou 22,40 litros de água sanitária, você tem 1 mol. Tirou 22,40 litros de água, você está tomando 1 mol. Tem gente que toma, né, 500 mililitros de água. Dá pra gente até brincar, né? Quantos mols de água a gente está tomando por dia? Né? Então dá para fazer essa brincadeira. Depois a gente até faz em sala, tá? Mas olha que problemático. Eu não estou trabalhando com litro, eu estou trabalhando com mililitro. Ah, então acabou. Acabou minha vida. Não. Eu vou converter esse mililitro em litro. E como que eu faço? 1 mililitro é igual... Aqui eu errei, gente. Não é 1 mililitro, não. É 1 litro é igual a 1000 mililitros.
quantos litros eu vou ter em 40 mililitros. Se eu simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 4 dividido por 100. E aí o Arthur já deve ter ensinado para vocês que quando chegar nesse ponto, é só você fazer uma divisão por zero. Então vai ficar 0,04 litros. Tá? Beleza. Então fiz a conversão. Converti mililitro em litros. Agora vem a parte legal. Vamos encontrar quantos mols que eu tenho aqui nesse 0,04. Então, ó, vamos ver quantos mols eu tenho? Eu sei que 1 mol de qualquer coisa tem 22,40 litros. Quantos mols? Então aqui eu vou colocar Z, que eu já usei X, Y, então vamos usar agora Z. Quantos mols eu vou ter em 0,04 litros? Então Z vai ser 0,04 dividido por 22,40. Então, 0,04 dividido por 22,4 a gente vai ter aqui, ó, tô só confirmando os valores, tá? 0,001 mol. 0,001 mol. Pronto. Então agora eu tenho os dois valores em mol para o ácido acético e para o bicarbonato de sódio. Tá? Ok. Já que eu tenho esses dois valores em mol, olha a relação que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar uma outra folha. Natureza que lute depois. Então eu vou pegar uma outra folha e vou reescrever a equação. Vou reescrever a equação que a gente está trabalhando. Vou reescrever porque precisa? Não, é só para ficar mais fácil para a gente enxergar, tá? E eu vou reescrever só a parte dos reagentes, só a parte que me interessa. Olha só, a parte que me interessa é essa aqui. CH3COH, que é o vinagre, mais o bicarbonato de sódio. Essa é a parte que me interessa. E qual que é a estequiometria mesmo? Eu falei para vocês que a estequiometria é sempre, nesse caso, 1 mol de vinagre reagindo com 1 mol de bicarbonato de sódio. Por que isso, professor? Lembra que eu mostrei para vocês a reação balanceada? E na reação balanceada é 1 mol para 1 mol. Então é a mesma coisa aqui, ó. 1 mol de vinagre para 1 mol de bicarbonato. Só que aqui a gente tem duas possibilidades, né? Aqui a gente tem que trabalhar com as possibilidades. Porque eu quero saber quem vai ser reagente limitante e quem vai ser excesso. E eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade onde o vinagre, ou seja, o meu ácido acético, vai ser o reagente limitante, e uma outra possibilidade onde o bicarbonato de sódio vai ser o meu reagente limitante. Então, vamos nas possibilidades? Então, ó, possibilidade 1. Possibilidade 01. CH3COH limitante. Se ele é o limitante, significa que ele vai limitar a minha reação. A reação só vai acontecer enquanto eu tiver vinagre
ali presente. Depois que não tiver mais vinagre, acabou a reação. A reação para, tá? Então, se eu quero colocar o vinagre como limitante, então olha o cálculo que eu faço. 1 mol de CH3COHA precisa, na reação que a gente está trabalhando, de 1 mol de NaHCO3. Novamente, vou mostrar a reação para vocês. Tá vendo? Só que a gente não está trabalhando com 1 mol. Lembrem-se que a gente está trabalhando com 0,001 mol de vinagre nesse caso. Então, em 0,001 mol de vinagre, eu vou precisar de quanto de bicarbonato de sódio? Então, A mol de bicarbonato. Multiplicando cruzado, ó, 0,001 vezes 1, 0,001. Dividido por 1, 0,001. Então, ó, A é igual a 0,001 mol de NaHCO3. Então, na primeira possibilidade, sendo o vinagre limitante, para combinar 0,001 mol de vinagre, eu vou precisar de 0,001 mol de NaHCO3, ou seja, de bicarbonato de sódio. Beleza. Como eu falei para vocês, existem duas possibilidades. Essa aqui é a possibilidade 1. Então vamos para a possibilidade 2. Ó, possibilidade 0,2. Na possibilidade 0,2, quem vai ser o meu limitante? Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Então, ó, de novo, 1 mol de CH3COH na reação que nós estamos trabalhando, não canso de mostrar ela nessa reação aqui, ela precisa de 1 mol de bicarbonato. Então, precisa de 1 mol de NaHCO3. Então, nessa reação, eu tenho 1 mol combinando com 1 mol. Só que eu não pesei 1 mol, eu pesei 0,03 mols. Então, eu pesei de bicarbonato 0,03 mols. NaHCO3. Quantos mols eu precisaria de vinagre? Bemol. Uai, 0,03 vezes 1, 0,03 dividido por 1, então eu vou ter 0,03 mols de bicarbonato de sódio. Bicarbonato não, desculpa, não é bicarbonato não. Olhei para cima e eu copiei a mesma coisa. 0,03 mols de vinagre. Agora vamos observar as possibilidades. Olha, na possibilidade 1 de acontecer, para combinar 0,001 mols
de vinagre, eu precisaria de 0,01 mols de bicarbonato. NaHCO3. Na segunda possibilidade, para combinar 0,03 mols de bicarbonato, 0,03 mols de bicarbonato de NaHCO3, eu preciso de 0,03 mols de vinagre, CH3COH. Agora, olha só, o que eu tenho? Se eu voltar ao meu exercício, se eu voltar à minha linha de raciocínio, eu percebo que eu tenho 0,001 de vinagre e 0,3 de bicarbonato. Ou seja, ó, vou reescrever aqui. Pelo exercício, eu tenho de ácido, né, de vinagre, CH3COOH, que é igual a 0,001 mol, e de bicarbonato de sódio, NaHCO3, eu tenho 0,03 mols. Ou seja, olhando essas duas possibilidades aqui, a segunda possibilidade não pode acontecer. Por quê? Porque se a segunda possibilidade, o bicarbonato for meu reagente limitante, eu precisaria de 0,03 mols de vinagre. E eu não tenho 0,03 mols de vinagre. Eu tenho 0,001 mol de vinagre. Então, essa segunda possibilidade não pode ser o reagente limitante por causa disso, porque eu não tenho a quantidade para limitar essa reação. Mas olha só a outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: para 0,001 mol de vinagre, eu vou precisar apenas de 0,001 mol de bicarbonato de sódio, coisa que eu tenho. Né? Então, se a reação ela é de 1 para 1, como que eu sei que ela é de 1 para 1? Porque precisa de 1 mol de uma coisa, ó, precisa de 1 mol de vinagre para 1 mol de bicarbonato de sódio. Então, ela é uma reação de 1 para 1. E eu quero saber primeiro, agora, lá na hora da aula, eu pedi um monte de coisa, né? Quanto que vai formar de CO2, quem é o reagente limitante e quanto que vai formar de excesso, né? Quanto que ainda vai sobrar. Bem, a gente já sabe então quem é o reagente limitante. Quem é meu reagente limitante? O vinagre, porque ele está limitando a reação com 0,001 mol, tá? Então ele está limitando a minha reação. Aí a minha outra pergunta era: quanto que vai formar de CO2? Tá, se a gente pegar a fórmula, a equação de novo, a gente percebe que é CH3COH mais NaHCO3 formando CO2 mais água mais acetato de sódio. Ou seja, 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Se eu quero saber quanto que vai ser produzido de CO2, eu faço assim, ó. Primeiro eu tenho que usar o reagente limitante, que a gente sabe que é o CH3COH, ou seja, o vinagre. Então, ó, CH3COH produz CO2, reação de 1 para 1. Ou seja, 1 mol disso aqui precisa de 1 mol disso aqui.
Precisa não, perdão. Deixa eu melhorar a minha fala. 1 mol de vinagre produz 1 mol de dióxido de carbono. Professor, como que o senhor sabe? Porque eu determinei quem é reagente limitante e quem é excesso. Cálculos a gente sempre faz com o valor de reagente limitante, tá? Só que olha que interessante, eu não estou trabalhando com 1 mol, eu estou trabalhando com 0,001. Então, em 0,001 mol, eu vou ter quantos mols de CO2 produzido? 0,001 vezes 1, 0,001 dividido por 1. Então, eu vou encontrar 0,001 mols de CO2. Lindo, maravilhoso. Olha que perfeito. Aí vocês podem me perguntar, tá, e quantas gramas isso seria produzido? É só a gente fazer uma leve conversão. Porque a gente sabe, eu já determinei isso com vocês lá atrás, que 1 mol de CO2, 1 mol de CO2 é igual a 44 gramas. Então, olha só o que a gente vai fazer. Olha que maravilhoso que a gente vai fazer. 1 mol disso aqui é igual a 44 gramas. E em 0,001 mol, quantas gramas eu vou ter? Ou seja, 0,001 vezes 44. Então aqui eu vou encontrar, essa reação toda aqui vai produzir 0,044 gramas de CO2. Tá? É só uma leve conversão, tá? Eu acho que o que eu pedi era tudo em mol. Mas se você quisesse saber quantas gramas foi produzido, então você sabe que em 0,001 mol de CO2 produzido, a gente vai ter 0,04 gramas. Tá. Professor, e o excesso? Como é que eu faço para calcular o excesso? Olha só que interessante. A reação não foi 0,001 consumindo 0,001 e de bicarbonato de sódio não é 0,03? Então, para eu saber o excesso, olha o que eu faço. 0,03, que é o inicial, menos quanto reagiu? 0,001. 0,001. Então, 0,3 menos 0,01, então eu vou ter ainda sobrando 0,029 mols. Tá. E se eu quisesse saber isso em gramas? Como que eu faço? Olha, é só verificar aqui, ó, que 1 mol de bicarbonato de sódio é igual a 84 gramas. Então, ó, 1 mol de bicarbonato, 1 mol tem 84 gramas. 0,029 tem quantas gramas? Ou seja, 0,029 vezes 84. Ou seja, ainda vai sobrar, sem reagir, 2,43 gramas. Não sei se vocês ficaram até o final da aula de hoje, mas eu pedi para o Arthur mostrar que tinha ainda uma pedrinha de bicarbonato que ainda não tinha reagido. Essa pedrinha de bicarbonato era isso aqui, ó. Era 2,43 gramas em forma de pedrinha que não tinha reagido ainda, né? Ou seja, em excesso eu tinha 0,02 mols. Ok? Bem,
Tá grande, sim, tá grande, mas é porque eu fiz todo o passo a passo para vocês, tá? E eu vou fazer outros vídeos nesse mesmo sentido, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Vou pegar vários exercícios como esse aqui e falando, ó, faz isso, faz aquilo, tá bom? Espero que vocês consigam entender agora pelo menos essa parte, tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.